Amizade, sobre amizade. Que falar a respeito desse afeto que é a amizade? O livro Eu Não Trocaria Minha Jornada por Nada, de Maya Angelou, que tem um prefácio da minha amiga Vilma Piedade. Maya Angelou fala a respeito de uma melodia. Quando duas pessoas amigas conversam, ela fala no contexto do racismo especificamente, quando duas pessoas afro-americanas conversam, a melodia das suas vozes, ela ganha um ritmo, ela ganha uma potência diferente, ela ganha uma outra estrutura. E isso tem a ver com essa possibilidade de compartilhar. E aí, lembrando Maya Angelou, que faz um percurso ali para falar dessa relação de acolhimento ali nesse livro, muito bonito, eu também recordo de um filósofo, o Epicuro, que tem uma carta que ele escreve para Meneceu, chamada Carta sobre a Felicidade, em que ele também traz a amizade ali no seu cenário. Em algum momento ele fala do papel da amizade. O Epicuro é um filósofo que fazia uma filosofia no jardim. Jardim, naquele contexto, é como uma horta. É um espaço para cultivar coisas, para a gente se alimentar, para poder cuidar do corpo e também cuidar da alma, porque o jardim é um espaço, o jardim de Epicuro, para a gente também fortalecer o laço das amizades do espírito. Na carta Meneceu, essa carta sobre a felicidade, o Epicuro, em outros textos também, ele fala que a amizade é muito especial, que a aquisição da amizade é algo fundamental e muito importante para uma vida feliz. O Epicuro diz que o papel da filosofia, e a filosofia tem relação com a amizade, filosofia é amizade, é uma relação de cuidado com o conhecimento, é amizade ao saber. E o papel da filosofia, segundo Epicuro, é uma tarefa, a filosofia, um exercício que ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para poder fazê-lo, porque a filosofia ela aumenta a saúde do espírito, a saúde da alma. E a amizade, ela é uma possibilidade, ela aumenta a nossa confiança. A confiança no amigo, ela é algo que nos ajuda na nossa trajetória. Tem até uma canção que diz, que a amizade nem mesmo a força do tempo poderá destruir. Então ela tem esse laço, essa possibilidade de fazer uma conjugação. A amizade nos conjuga para o mundo, aumenta a nossa potência para existir. O Epicuro, trazer aqui um pouco da filosofia de Epicuro, ele fala em 3 tipos de desejos. Ele fala que nós temos desejos naturais e necessários. Nós temos desejos que são naturais e não necessários, e temos desejos que não são nem naturais e nem necessários. Então a gente tem desejos naturais e necessários, que são aqueles básicos para a manutenção da vida: comer, beber, o sono reparador, para que o corpo se mantenha vigoroso, alimentação, isso é importante, isso é natural e necessário. Tem desejos que são naturais e não necessários, que eles fazem parte da nossa condição humana, mas sem eles, sem realizá-los, nós também vivemos. Por exemplo, o sexo. Uma pessoa pode ter uma vida de abstinência, pode ter uma vida celibatária, uma vida inteira em celibato e continuará viva, mas não é possível viver sem nutrientes. Não é possível uma pessoa viver sem dormir, Se a pessoa postergar o sono por muito tempo, uma hora o corpo vai colapsar. Então tem naturais e necessários, naturais e não necessários, e tem os não naturais e não necessários. Então, por exemplo, tudo que é da ordem do luxo, por exemplo, não é necessário, não é natural, e não é necessário. Então, o Epicuro fala, muito importante a gente conservar o nosso interesse pelas coisas mais naturais, pelas coisas que são indispensáveis. E para isso, a amizade tem um papel importante. Qual o papel da amizade? Eu estou aqui te chamando agora pensando com Maya Angelou, nessa frase em que ela fala de melodia, Maya Angelou fala da melodia, o Epicuro fala da filosofia, fala do papel da amizade. Eu vou agora aqui interpretar
e vou dar vou fazer algumas conjecturas a respeito desse afeto, pensando sobre essa constelação afetiva das nossas relações. A amizade, ela pode ser definida, vou fazer uma definição aqui, vamos dizer assim, uma definição inicial de amizade, como um afeto de composição, onde, a partir de uma relação com o outro, a gente encontra uma devida tensão, uma tensão de acolhimento e uma tensão que nos propicia ter um encontro mais generoso com as nossas forças. O afeto da amizade é um afeto que ele está relacionado à generosidade. É um afeto que está relacionado a essa noção da gente poder receber. Então, a noção de amizade, ela me ocorre aqui um outro conceito, um conceito que aparece com o filósofo Jacques Derrida, que é o conceito de hospitalidade. O Derrida fala de uma hospitalidade que ela não está marcada necessariamente por um tipo de régua que precisa enquadrar o outro. Então não tem uma caixinha, uma régua para enquadrar o outro, que é o amigo, exatamente. Mas tem um grau de sintonia, um grau de respeito, que eu recebo o outro não necessariamente como eu gostaria de ser recebido. Mas na amizade tem uma ética da hospitalidade, que é receber o outro da maneira como esse outro desejaria ou deseja ser recebido, dentro dos limites da nossa força, da força da pessoa que é a anfitriã. Então, a anfitriã, ela vai procurar receber o outro, a pessoa amiga, da maneira como essa pessoa amiga vai se sentir confortável, vai se sentir acolhida. Ela vai entregar o que ela pode. E nessa relação de amizade, ela vai entregar o que ela pode, que muitas vezes um fator importante na relação de amizade é justamente uma escuta ativa, que ela não passa, à primeira vista, pelo crivo de um juízo moral. Ao invés de um juízo moral que vai ali dizer o que é o certo, o errado, se é feio, se é bonito, na relação de amizade, a escuta ativa, ela tem a ver com o acolhimento, que é para fazer um jogo de espelho. Um jogo de espelho para que, à medida que eu, enquanto amigo, escuto uma pessoa que é minha amiga, ela consegue escutar a própria voz. É como se fosse uma relação do eco. O eco é essa figura da mitologia grega que ela não conseguia dizer nada. Ela recebeu uma maldição dos deuses que fez com que eco só pudesse repetir o que o outro diz. A relação de amizade não se reduz ao eco, porque é uma relação de interação. Mas o eco não é o que o amigo está dizendo. O eco é como o outro, à medida que elabora e que diz, consegue se escutar. E a pessoa amiga, nessa relação dialógica, ela não vai dizer para o outro o que ele tem que desejar, o que ele é, o que ele precisa ser, mas ela vai dizer para o outro como aquilo a atravessa. E tem uma querência, tem um querer bem na amizade. E por conta deste querer bem, a gente vai ter que lidar nessa relação de amizade de dizer para o outro que trajetos possíveis entram em jogo com as suas escolhas, mas que as escolhas são próprias. Então, o que a gente pode fazer é ampliar a perspectiva. A amizade é uma relação de ampliação de perspectiva, de um certo encontro consigo e de um encontro que não diz sim para tudo, mas tampouco não diz apenas não, mas também não significa um juízo, um julgamento moral. Então, a amizade é uma relação complexa que envolve acolhimento, que envolve identificação e que envolve empatia. Um grau de empatia que não é ficar no lugar do outro, mas é um grau de empatia de respeitar e de gostar da companhia e da parceria do outro e poder fazer composição, poder fazer, tem um conceito que o Gilles Deleuze e o Fritz Guattari utilizam, né? Eles escreviam juntos e faziam trabalho juntos, esses dois pensadores franceses, que é
a noção, o conceito de agenciamento. E esse conceito de agenciamento, a gente também encontra o conceito de agência com outro pensador que é o Molefe Achante, numa outra conjuntura, numa perspectiva política também, mas que serve para a gente aqui compor. A ideia de amizade é um agenciamento afetivo que produz na escuta do outro a escuta de si mesmo e faz com que o outro possa ter mais confiança na sua escolha e na sua trajetória no mundo. À medida que a gente tem pessoas amigas, a nossa trajetória ela passa por um ritmo de confiança que não tem a ver com certo ou errado, mas tem a ver com se sentir bem com as suas escolhas. A amizade é um encaminhamento para a gente escolher o nosso próprio risco, o nosso próprio caminho e ficar de bem conosco e com aquelas pessoas que a gente gosta. Faz sentido para você? Amizade. Eu trouxe aqui algumas referências aqui, Maya Angelou, Epicuro, falei do Deleuze, do Guattari, comentei o Derrida também, trouxe o Derrida, falei do conceito de hospitalidade, passei por esses conceitos aqui para falar de amizade. Então responde aqui, o que é amizade para você? Como você percebe a amizade? Dá um like, ativa o sininho, dispara, manda para outras pessoas. Eu te espero no próximo vídeo, as fontes vão estar aqui, dessas autoras e autores vão estar por aqui e até o próximo vídeo.